O caos explode em um beco imundo. Entre berros de dor, o jovem ruivo é massacrado por um criminoso que o trata como se fosse nada, despejando uma violência brutal sobre ele. A surra tem motivo: dívida de jogo. Os marginais não deram trégua e moeram o rapaz para garantir que o pagamento apareça logo, ou o próximo espancamento será o fim da linha para ele. Arrasado e sem saída, o ruivo mal consegue raciocinar, sabendo que levantar essa grana é quase impossível. Ainda tonto, ele se arrasta pelas calçadas, tentando apenas chegar vivo em casa. Esse rapaz sofrido é Era Buyum. Abandonado pelos pais aos 6 anos, ele viu o orfanato virar cinzas e parou na rua, implorando por migalhas até receber um apoio básico do governo para estudar. Aos 18, ele achou que ia vencer na vida ao abrir um negócio com os amigos, mas o golpe foi seco. Os traíras sumiram com todo o capital e ainda levaram a namorada dele junto, deixando apenas o rastro da traição. Sozinho e no prejuízo, Era se afundou com agiotas perigosos para tentar sobreviver. Agora, ele vive cercado por juros altíssimos e ameaças constantes que nunca terminam. Mesmo sendo caçado e humilhado, ele se recusa a desistir. No meio desse inferno, algo bizarro chama sua atenção em uma caçamba de lixo, um volume estranho que não deveria estar ali. Ao chegar perto, ele trava. No meio da sujeira, há uma criança imóvel, com o rosto abatido e olhos fundos de puro sofrimento. Ver aquele abandono partiu o que restava do coração do jovem. Ele sentiu na pele que, se deixasse aquele pequeno ali, o destino seria cruel. Com o peso do mundo nas costas, Era só conseguiu desejar que, em um futuro distante, aquela alma pudesse finalmente conhecer o conforto de um lar de verdade. O céu desabou em uma tempestade violenta, lavando o beco com uma chuva torrencial que não dava trégua. No meio do lamaçal, Era Buyum cavava desesperadamente com as próprias mãos. Para ele, aquela criança encontrada no lixo já era um cadáver, e ele não suportava a ideia de deixá-la ali sem um descanso digno. Com o buraco pronto para o sepultamento, um grito repentino cortou o barulho do temporal, anunciando que o destino não permitiria aquela morte. Antes que Era pudesse raciocinar, uma risada alta e bizarra ecoou logo atrás dele, gelando seu sangue. Ao se virar, o choque foi absoluto. O bebê, que antes parecia sem vida, estava de pé, encarando o rapaz com um olhar penetrante e uma inteligência que não pertencia a um recém-nascido. A pequena criatura tinha fingido o tempo todo. Aquela coisa ria da cara de Era, zombando da sua ingenuidade. Graças a uma força espiritual poderosa, a consciência da criança havia despertado e ela viu em Era Buyum o seu salvador acidental. A entidade em corpo de criança decidiu que mudaria a sorte do avesso do rapaz usando magia. Porém, ao ler o destino de Era, a pequena garota, que revelava agora sua natureza mágica, soltou um aviso sombrio. A vida do jovem era um desastre completo. A revelação foi tão pesada e carregada de energia negativa que o coração de Era não aguentou. Ele simplesmente caiu morto de pavor ali mesmo. O susto foi tão grande que os feitiços da criança começaram a falhar e evaporar no ar. Frustrada por ver seus poderes sumindo diante de um herói que acabara de esticar as canelas, a criatura teve que agir rápido. Só havia um jeito de consertar aquela bagunça e salvar o rapaz que atirou do lixo. Algum tempo depois, Era Buyum abriu os olhos. Ele não estava mais na lama, mas deitado em uma cama limpa. Confuso, ele tentava entender como ainda estava vivo e onde se meteu, já que aquele lugar luxuoso não era seu barraco. Foi quando a mesma criança apareceu, observando cada movimento dele. Mesmo com a aparência frágil, o pequeno ser chamou Era pelo nome, deixando o rapaz em pânico. Como um bebê falante sabia quem ele era? Onde estava a floresta e o buraco que ele cavou? A criança, percebendo o nó na cabeça do jovem, explicou que agora estavam no seu próprio apartamento. O pequeno ser era Sen Yusi, o deus das gemas, que após um desastre, acabou preso naquele corpo minúsculo. Era ficou paralisado, sem acreditar que tinha carregado um deus nos braços. Em um impulso, ele segurou a criança, e nesse toque, uma energia pura fluiu entre eles, trazendo uma clareza mental que ele nunca teve. Percebendo que aquela forma de bebê era um atraso, a divindade usou o que restava de magia para assumir a aparência de uma criança de 7 anos. Com um olhar sério,
Sen-Yusi exigiu atenção total. Ele ia usar todo o seu poder para arrancar Era Buyun da miséria e reescrever sua história de uma vez por todas. Sen-Yusi não era uma criança qualquer. Ele carregava o peso de 300 anos de divindade. O Deus das Gemas estava decidido a passar toda a sua experiência milenar para a Era Buyun, transformando o rapaz em um receptáculo de poder. Estendendo a mãozinha, ele disparou: "Não há regras que te impeçam de aprender com os mais velhos, mesmo que eles pareçam bebês." Era ouvia aquilo tudo com a cabeça girando. Parecia loucura demais para ser verdade. Por um momento, ele até pensou em entrar na onda, mas logo deu um suspiro fundo, convencido de que o pirralho só tinha lido gibis demais e pirado na batata, achando que era um deus. Ansioso e com a mente fervendo, ele decidiu sair da mansão e voltar para a cidade. A pressão era gigante, ele precisava de grana viva e precisava agora, antes que os agiotas terminassem o serviço. Mas o azar é uma sombra fiel. No meio do caminho, uma voz áspera gritou seu nome. Ao se virar, o sangue de Era gelou. Era o mesmo bandido desgraçado que tinha moído ele na pancada mais cedo. O pânico tomou conta. Era gritou que estava zerado, implorando por tempo, mas os marginais só queriam sangue. Um deles já veio para cima, rugindo que ia ensinar uma lição definitiva na base da porrada. Cercado por 3 covardes, Era sentiu o desespero virar fúria. "Não encostem em mim!" ele berrou com toda a força dos pulmões. O que aconteceu em seguida chocou até os criminosos. Uma energia estranha emanou do rapaz. Ele olhou para as próprias mãos, sem entender que tipo de força bizarra estava despertando em seu corpo. Os bandidos, porém, não recuaram e puxaram as facas, prontos para furar o rapaz ali mesmo. Quando a primeira lâmina veio em direção ao seu peito, Era agiu por puro instinto. Ao levantar a mão para se proteger, a faca do bandido escorregou como se tivesse atingido um escudo invisível. Aproveitando a brecha, ele desferiu um contra-ataque brutal que fez o agressor berrar de dor, com a mão estraçalhada. Mas o perigo não tinha acabado. Um segundo lixo humano tentou esfaqueá-lo pelas costas. Ao girar o corpo, Era percebeu algo surreal. O mundo parecia ter parado. O agressor se movia em câmera lenta, como se estivesse preso em um pesadelo arrastado. Com a mente a mil, o jovem se esquivou com facilidade e, tomado por uma raiva explosiva, acertou um golpe seco e certeiro no estômago do desgraçado, nocauteando o bandido na hora. Vendo o parceiro estirado no chão, os outros criminosos fugiram como ratos, aterrorizados com aquela força sobrenatural. Era ficou ali, ofegante, olhando para as mãos que nunca tinham vencido uma briga antes. Ele percebeu que tudo que o Deus das Gemas disse era a mais pura verdade. Sem perder tempo, ele correu de volta para a criança. Sen-Yusi já o esperava com um sorriso de quem sabia de tudo. Ele via em Era o aluno perfeito para seus planos grandiosos. O jovem, que até horas atrás se sentia o maior lixo do mundo, percebeu que sua vida mudou no instante em que resgatou aquele bebê do lixo. Ele se curvou diante da pequena divindade, em sinal de respeito total. Com o coração na mão, ele abriu o jogo. Precisava de dinheiro urgente para quitar as dívidas que o sufocavam. Em troca, ele jurou que assim que resolvesse sua vida, devolveria cada gota daquele poder divino. Sen-Yusi não aguentava mais aquela choradeira e deu um basta imediato. "Levanta dessa cama agora e vira homem", disparou a pequena divindade com uma autoridade que não condizia com seu tamanho. Ele explicou que Era agora estava sob um domínio místico poderoso. O corpo dele tinha recebido uma carga de energia que nenhum humano normal saberia controlar. Qualquer vacilo e o rapaz poderia simplesmente entrar em colapso. O Deus das Gemas soltou um suspiro que parecia carregar 1000 anos de cansaço e admitiu a verdade nua e crua. Ele também estava na pior. O desastre que o transformou em bebê aconteceu no pior momento possível, logo depois de ele investir cada centavo que tinha para comprar aquela mansão, esperando viver de aluguel e sombra fresca. Agora, o Deus e o mendigo dividiam o mesmo teto e o mesmo desespero financeiro. Sen-Yusi, no entanto, já tinha a jogada mestre na cabeça. Ele olhou fixamente para Era e propôs um pacto de sangue. Eles iam caçar espíritos malignos. A ideia era simples e brutal. Sen entraria com a sabedoria e os poderes ancestrais, transferindo tudo para o corpo de Era. E o rapaz entraria com o trabalho pesado de enfrentar as aberrações. No fim, o lucro seria rachado no meio.
Ao ouvir a palavra demônio, o coração de Hera quase saiu pela boca. O medo o paralisou, como um cara que só sabia apanhar ia conseguir encarar monstros que vinham do inferno. A insegurança de Hera deixou sem possesso. Você está agindo como uma criancinha medrosa, berrou o pequeno, sem paciência para a hesitação do parceiro. Hera sentiu o sangue subir. Ele lembrou de cada humilhação, de cada surra que levou na rua e de como sua vida tinha sido um buraco sem fundo até ali. Ele percebeu que se não desse um passo à frente agora, passaria o resto de seus dias fugindo de agiota e comendo lixo. O trauma virou combustível. Com os dentes cerrados, ele aceitou a missão. Eles iam cooperar, não por amizade, mas para arrancar dinheiro das garras das trevas. Sen-Yu se entregou os detalhes da primeira empreitada. Em apenas 3 dias, eles teriam que dominar uma fórmula de feitiçaria pesada para entrar em combate. O alvo era a família Rian, um clã de elite que estava vendo sua filha mais velha ser devorada por dentro por uma entidade maligna. A garota estava nas últimas, e a missão era uma corrida contra o tempo. 3 dias depois, o cenário na mansão dos Rian era de puro caos. O mordomo da família, com uma cara de enterro, recebeu os convidados que diziam ser feiticeiros. Hera entrou no salão e quase caiu para trás com a quantidade de gente. O anúncio de recompensa estava rodando há 1 ano e o valor era tão astronômico que atraiu todo tipo de mercenário e vidente com habilidades sobrenaturais. O clima era de competição total, um bando de abutres esperando para ver quem levaria o prêmio. De repente, as portas se abriram com um estrondo. Médicos saíram às pressas, abrindo caminho no grito. O pânico tomou conta do salão quando todos viram um sacerdote respeitado, que tinha acabado de tentar o exorcismo, ser retirado em uma maca, coberto de sangue e com ferimentos que pareciam garras de bicho. Hera sentiu o estômago embrulhar. A confiança dele, que já era pouca, despencou. Se um mestre daqueles foi destroçado, o que aconteceria com ele? Para completar o pesadelo, o pessoal ao redor começou a zombar. Um velho arrogante olhou para a dupla e soltou uma gargalhada venenosa. "O que esse fracote e esse moleque desmamado estão fazendo aqui? Isso aqui não é creche", gritou o sujeito, fazendo todos rirem. A multidão estava certa de que os dois não durariam 2 minutos lá dentro. Mas Sen-Yu nem se abalou. Ele permaneceu calmo, com um sorriso cínico no rosto, e sussurrou para Hera que o show ia começar. Ignorando as ofensas e a fila de espera, os dois avançaram para encarar a garota possuída. A provocação causou um alvoroço. Ninguém queria deixar 2 amadores passarem na frente pelo prêmio mais alto da cidade. A ansiedade de Hera atingiu o limite, trazendo memórias amargas da escola quando ninguém queria ficar perto dele e todos o tratavam como um lixo descartável. Mas dessa vez, ele tinha um deus ao seu lado e uma conta bancária para salvar. O moleque era o saco de pancadas da turma. Todo mundo montava nele. Oxê, lá ele. E também eles o tratavam como lixo, achando que ele nasceu para ser o culpado de tudo. Ele aguentava o massacre calado, mas o jogo virou. Aquela galera covarde descarregava as frustrações batendo nele. Só que o tempo passou. Agora o cara cresceu, o sangue ferveu e ele tá pronto para quebrar quem cruzar o caminho. Fica de olho. O velho tentou dar uma de esperto, achando que ia dobrar o rapaz na conversa. Mas se deu mal. O herói perdeu a paciência. Deu um grito na cara do folgado e avisou. Ninguém ali dá conta do recado. Só ele vai resolver essa parada. Ele decidiu dar um basta. Ao ver a cena, Sen-Yu vibrou por ver o garoto finalmente honrando as calças e encarando o bullying. Os outros magos espumaram de raiva e começaram a berrar para ele sumir dali. Sem tempo para drama, o rapaz notou o mordomo perdidinho e já mandou o povo baixar a bola. Ele sabia que se o pau comesse ali, o prejuízo seria grande. Com um sorriso no rosto, ele já foi direto cobrar o tio. O mordomo estava relaxado, achando que em 2 palitos resolvia a vida. Mas, assim que a tarefa acabou, a trairagem apareceu. Um vilão já veio usando a técnica do tigre para aniquilar o herói. O dentuço apelou para... O cara usou umas magias bizarras de cozinha, enquanto o velho veio com um golpe sujo de agarrar. O plano era um só, mandar o protagonista para o cemitério. Só que o herói não é bobo, e já estava no gatilho. Quando os monstros foram para cima, o herói não brincou em serviço. Usando o soco divino de um monge, ele moeu cada um dos inimigos. Para o mordomo, aquilo foi um choque total. Ninguém acreditava no que via. Ver um cara sozinho patrolar uma multidão daquelas mudou o clima. O respeito veio na marra, e agora todos sabiam que ele era o único capaz de encarar o demônio que surgisse. Gritaram pelo próximo exorcista e o herói sacou. Era um momento de brilhar. Sen-Yu percebeu que não precisava mais de enrolação. Já podiam pular direto para a ação.
A briga acabou rápido porque o parceiro novo varreu o chão com os rivais. Uns caras metidos à besta entraram para ver o paciente, mas caíram para trás com a bizarrice que encontraram lá dentro. A garota estava presa na cama, cercada por uma sujeira estranha que parecia geleia. Ela parecia estar em outro planeta quando olhou para quem chegava. Os pais dela estavam em frangalhos. O protagonista ficou só na espreita, estudando o estado da menina e tentando entender aquela sujeira vermelha nela. O nome da coitada era Janã, uma jovem de 18 anos que era o tesouro da família. O tal rapaz da família Ian ficou até babando quando viu a beleza da moça. A mãe, desesperada, implorou por ajuda, querendo saber se aqueles dois eram realmente os profissionais que prometiam ser. O herói bateu no peito e garantiu que o problema estava resolvido. Sen Yusi, para fechar com chave de ouro, mandou que podiam chamá-los de Irmãos dos Milagres, porque ali o trabalho é de mestre. O pai da garota revelou o pesadelo. Um espírito pesado estava possuindo a filha. Nenhum cavaleiro deu conta do recado, e ele estava com o pé atrás de confiar em dois jovens que mal saíram das fraldas. Sen Yusi subiu nas tamancas com a desconfiança. Os pais não queriam ofender, mas o medo de falharem em algo tão grave falava mais alto. Enquanto isso, a menina, coberta de geleia, continuava, apagada e amarrada para não virar um perigo para os outros. Yusi focou nela e percebeu que a primeira missão era lançar a luz da contemplação, uma magia poderosa de cura para limpar aquela bagunça espiritual. Sem enrolação, o herói lançou uma magia que tinha na ponta dos dedos. Era um poder absurdo que permitia ler a alma da garota como se fosse um livro, escaneando cada milímetro daquela doença bizarra. O rapaz avisou que ia terminar o serviço e salvar a pele da menina com seu olhar místico. O Ifun se concentrou ao máximo para decifrar que tipo de desgraça estava instalada ali e entender aquela radiação maligna. O pai da garota já estava entrando em choque, sem entender nada do ritual. Mas assim que o feitiço atingiu a jovem, o corpo dela sacudiu inteiro e ela deu sinais de vida. O monstro que estava lá dentro, a coisa começou a botar a cara para fora. Uma fumaça podre envolveu o herói e seu parceiro, deixando os pais apavorados. Por um lado, o alívio de ver o demônio saindo de Janã era enorme, mas a cena era de arrepiar. O clima ficou pesado. Pela primeira vez, o protagonista viu de perto um espírito maligno abandonando um hospedeiro. Marcas sinistras brotaram na pele da garota, provando que o demônio queria tomar posse de tudo. O olhar dela era puro ódio. O bicho já saiu querendo sangue, encarando os dois que tentavam ajudar. O demônio berrou que ia se vingar de todo mundo ali dentro. A treva não queria largar o osso de jeito nenhum. O espírito usou o corpo de Janã para descarregar ataques brutais. O herói se esquivou de um golpe que poderia ser fatal e sacou que a coisa estava ficando feia. Ele percebeu que o perigo era real. A entidade partiu para cima do pai da menina e o protagonista já ia mandar um segundo feitiço para travar tudo. Sen Yusi gritou contra, sacando que aquilo poderia estraçalhar o corpo da jovem. O plano era expulsar o intruso primeiro. O herói notou que o parceiro estava com um pouco de receio de chegar perto da possuída, mas Sen Yusi já tinha enfrentado coisa muito pior e garantiu que aquela energia negativa não passava de cócegas para ele. O herói sentiu o peso do próprio poder. A escuridão não fazia nem cócegas no cara, que partiu para o ataque. A menina, controlada pelo mal, continuava soltando golpes furiosos para tentar aniquilar os salvadores, mas o herói desviava de tudo como se fosse brincadeira. Mesmo com o caos explodindo, o rapaz manteve a calma e colou a mão na testa da garota para fechar o exorcismo. Ele mandou o demônio para o quinto dos infernos, ordenando que aquela criatura imunda deixasse a jovem em paz, e não deu outra. O ritual limpou a área e expulsou a praga do corpo dela. Os pais nem acreditavam no milagre e correram para os braços da filha, chorando de alegria ao verem que ela estava livre. A pequena criatura das trevas olhou para o próprio rastro, sem acreditar que tinha sido derrotada. Sen Yusi berrou para o parceiro usar o feitiço final, porque era aquela vitória que ia garantir o pagamento deles. O ódio contra o demônio era total. O herói ativou uma técnica secreta chamada Toque da Serpente de 7 anos. O bicho gritou de dor, implorando para não morrer e pedindo arrego, mas aquelas palavras não valiam nada para quem estava ali para limpar a sujeira. Sem dó, ela usou o golpe final e aniquilou o vilão de vez.
Pouco depois, Janã abriu os olhos e deu de cara com os pais radiantes. Ela estava totalmente perdida, sem entender como tinha ido parar naquele estado. Mesmo confusa, o alívio de ver a família era maior. O pai, com o coração saindo pela boca, agradeceu aos 2 mestres por terem resolvido a parada. Janã finalmente entendeu que o pesadelo tinha acabado. Senhussi deu um tchauzinho para a jovem. A menina nem processava direito que aquela figura tinha salvado sua vida. Mas Senhussi fez questão de exaltar o parceiro. Afinal, eles eram os nomes fortes de uma empresa de respeito. Os irmãos milagreiros deram um nome, chutaram aquela raposa lobisomem maldita para fora e salvaram a pele da garota. O herói, todo sem jeito, foi dar um oi para a jovem, já que sempre teve uma queda por ela. Ao encarar-se o segundo salvador, Janã não conseguia acreditar que um demônio tão podre estava fazendo morada na alma dela. No puro êxtase da alegria, ela voou para um abraço de gratidão. O moleque travou, ficou vermelho igual um tomate, porque finalmente estava sendo apertado pela garota dos seus sonhos. Janã sorriu, sentindo que o pesadelo tinha acabado e a vida voltava ao trilho. Entre lágrimas, ela agradeceu por aquela bênção. Pouco depois, o pai da menina apareceu na jogada. O homem chegou com o malote do pagamento, agradecendo do fundo do peito pelo serviço de primeira que salvou sua filha. Senhussi, fazendo a linha profissional, mandou aquela reverência e disse que era uma honra estar na mansão da família Xian. Mandou o papo de que era apenas o dever deles, mas por dentro o mestre já estava tramando. Com um suspiro ensaiado, o espertalhão deu a entender que aquela grana era pouco. Ele já tinha sacado que a família nadava no dinheiro e não ia perder a chance. O argumento era matador. Aquela entidade que ele expulsou era a raridade das brabas. A família é rica, vive no luxo e come do bom e do melhor. Exatamente o que o demônio queria para se banquetear no corpo da Janã. Hoje foi a raposa, mas amanhã o mestre pintou o apocalipse. Disse que cobras malignas e gatos demoníacos podiam aparecer a qualquer hora querendo um pedaço da menina. Janã se curvou diante do jovem mestre e o pai, desesperado, implorou para saber se eles a protegeriam de novo. O herói colocou a mão no ombro do velho e mandou ele levantar, garantindo que os irmãos milagreiros não deixam ninguém na mão. O recado foi direto. Era só pagar o Senhor Xian generosamente que nenhum encosto chegaria perto da Janã. O segredo era um só: dinheiro no bolso. Os irmãos topavam qualquer parada por um bom preço. O pai, fora de si de preocupação, gritou que pagaria o que fosse preciso para manter a filha segura e já deu a ordem para o mordomo. O funcionário brotou com 4 malas lotadas num carrinho. Era o pagamento pelo show de mágica. Com os bolsos cheios, Buan e o pequeno mestre voltaram para casa rindo à toa. Eles ficaram pensando em como a garota atraía tanto encosto. O protagonista jurou que ia ser o escudo dela contra qualquer mal, mas aí, do nada, o parceiro do herói explodiu numa gargalhada de chorar. Era tudo migué, a garota não corria perigo nenhum. Senhussi só tocou o terror nos pais dela para arrancar uma fortuna. O herói demorou a sacar a jogada suja, mas logo a ficha caiu. Ele viu que o plano era lucrativo demais. Olhando para o cúmplice, pensou que aquele diabinho era perigoso de verdade. Agora, eles estavam montados na grana, algo que nunca veriam na vida inteira. O herói foi logo pedindo a sua parte, mas Senhussi negou, dizendo que aquele era o batismo de fogo. O plano era usar o dinheiro para enfiar o Ifan no meio da elite, onde a grana de verdade circula. A cena mudou para um iate de luxo, num clima de ostentação total. Uma multidão de bacanas se amontoava no cassino, e lá estava o protagonista com seu mestre. Senhussi estava no paraíso, mas o garoto estava morto de vergonha. Ele sabia muito bem como a banda tocava ali. A cada 10 apostas, o prejuízo vinha em 9. Era uma jogatina perigosa para quem acabou de ficar rico. Eles jogaram as fichas no garoto e não estavam nem aí. Para qualquer um, perder 9 vezes em 10 é o normal, mas aquele moleque era uma divindade disfarçada. O herói estava tremendo na base, mas o parceiro deu o papo reto. Ele conhecia o potencial do garoto e sabia que iam forrar o bolso como nunca. O pequeno mestre era o verdadeiro deus do jogo, mas chegou na humildade. O segurança, com cara de poucos amigos, barrou os dois e mandou a real. O ingresso para a sala VIP era de 10 milhões. Ele achou que estava lidando com 2 mortos de fome. Senhussi soltou um suspiro de quem não tem paciência para amador.
Explicou que o segurança entendeu tudo errado. O medo dele era que eles ficassem tempo demais aproveitando o luxo. Para o mestre, 10 milhões era troco de pão, e ele exigiu ver as fichas na hora. O segurança quase caiu para trás. Eram as fichas mais caras do cassino, coisa de quem manda no mundo. O cara engoliu o orgulho, ficou roxo de inveja e abriu o caminho pedindo 1000 desculpas pela mancada. A real é que Sen-Yussi estava afastado dali por um tempo. Por causa de um feitiço, toda a grana que ele ganhava tinha que ir para a caridade, mas o vício na vitória e o prazer de quebrar a banca eram irresistíveis. Só que ele estava marcado. Os funcionários já sabiam que ele ganhava sempre. Por isso, a missão de jogar caiu no colo de Wei-Fan. O herói pensou que não dava nada jogar só umas poucas fichas. O croupier deu o sinal e os dados começaram a rolar. O moleque ficou de olho, suando frio e torcendo para a sorte não abandonar o barco naquele dia. Mas ali não era sorte, era técnica. O parceiro mandou ele respirar fundo e focar todo o poder nos olhos. O herói ativou a visão mágica e o mundo mudou. Ele conseguia atravessar o copo com os olhos e ver exatamente os números antes de todo mundo. O resultado foi um soco no estômago do cassino. Ninguém entendia como um novato estava limpando a mesa daquele jeito. Uma multidão começou a cercar os dois, todo mundo querendo entender que bruxaria era aquela. Era bizarro, o cara não errava uma, cada previsão era certeira, cada combinação de dados caía na conta dele. O protagonista estava em choque com o próprio sucesso, enquanto a galera em volta entrava em delírio com as dezenas de vitórias seguidas. O herói resolveu chutar o balde, decidiu ir de all-in e apostar cada centavo que tinha para explodir o banco. O povo em volta, que não é bobo, copiou a aposta dele na hora. O cassino entrou em estado de alerta. O prejuízo ia ser astronômico. A funcionária da mesa, vendo que a casa ia cair, apelou para a sujeira. Apertou um botão escondido debaixo da mesa para sabotar os dados e mudar o resultado no grito. O herói entrou em pânico quando viu a trapaça, mas o mestre já tinha a solução. Ele mandou o garoto concentrar a magia na testa e imaginar a figura de um mosquito. A estratégia foi certeira. Um bicho minúsculo saiu voando da orelha do protagonista. Agora ele controlava cada movimento do inseto com o poder da mente, para garantir que os dados caíssem do jeito certo. O mosquito foi certeiro. Vou entrar naquela redoma, capotar o dado e cair fora. Quando o copo subiu, a combinação era exatamente a que a multidão tinha apostado. A croupier ficou branca, sem entender nada, já que ela mesma tinha apertado o botão para roubar, e o plano falhou miseravelmente. O inseto mágico garantiu a forra e quem seguiu o herói saiu com os bolsos entupidos de grana. A dupla de magos estava nas nuvens. Eles estavam nadando em dinheiro. O herói e o mestre comemoravam cada ficha conquistada como se fosse um troféu. A pobreza agora era coisa do passado. O protagonista só conseguia pensar na montanha de ienes que aquilo valia. Quando ele perguntou o valor real de cada ficha e ouviu que custavam milhões, o pânico bateu forte. Ele percebeu que a brincadeira era séria e o risco era gigante. A funcionária estava perdidinha, achando que o moleque era só um amador de sorte. O herói avisou que já deu o horário e que precisavam picar o mula dali, mas a croupier barrou o caminho. Ela disse que o chefe estava de olho na performance deles e fazia questão de uma reunião particular. Olhando para os seguranças que cercaram a mesa, o rapaz sacou que o clima tinha azedado, mas não baixou a cabeça para aqueles capangas. O papo continuou no escritório luxuoso do dono do cassino. Na mesa, uma montanha de dinheiro que o herói nunca tinha visto nem em sonho. Alguém comentou sobre a sorte absurda dos dois e sugeriu uma partidinha final. O dono do lugar, o tal do Sr. Hon, avisou que eles podiam ficar com o lucro, mas o preço seria outro. O mestre já sacou a armadilha e sussurrou para o garoto ficar esperto, porque ali vinha golpe. O Sr. Hon deu uma risada sinistra e propôs um desafio brutal. Nada de dados. Agora o jogo era no soco. Um armário humano apareceu na sala. Um soldado com músculos de aço e altura de gigante. O desafio era simples e mortal. Lutar contra esse monstro. Quem caísse e não levantasse perdia tudo. O carrasco era Snake Fangan, o braço direito do dono e mestre em quebrar ossos. Se eles recusassem, saíam de mãos abanando. O herói tremeu na base. Até o mestre admitiu que o grandão era um problema sério que apareceu do nada. A real é que o protagonista carrega 300 anos de poder divino, mas o corpo humano dele é como um balde furado. A força vaza e ele só consegue usar um pouco.
A missão agora era alargar o buraco desse balde para deixar o poder fluir de verdade e transformar seu corpo numa arma de guerra. O dono do cassino, já espumando de raiva, perguntou se iam encarar ou arregalar. O mestre, com aquele sorriso de quem sabe o que faz, aceitou o desafio contra a cobra Fengan. Parecia uma luta de Davi contra Golias, mas o Ifan estava pronto para moer o gigante e garantir o tesouro. Para o brutamontes do Snake, o herói não passava de um lixo, um fracote que ele ia varrer dali. O valentão partiu para cima berrando que ia esmagar o próximo inseto que cruzasse seu caminho. Mas o Ifan não ficou parado. Ele ligou o turbo e descarregou a magia de 300 anos direto no corpo. O moleque deu um upgrade bizarro nas habilidades, atacando com uma velocidade que ninguém esperava. O dono do cassino caiu o queixo, sem entender como aquele jogador virou um raio em pleno combate. Até o herói se assustou com o próprio reflexo, pois não sabia que era tão rápido. Só que o careca não era qualquer um. O guarda-costas repeliu o golpe com facilidade, mas por dentro ficou em choque. Ele nunca imaginou que o garoto tivesse tanta força bruta. O herói olhou para o monstro e bateu a dúvida se aquilo seria o bastante para vencer. Senyu-si não tirava os olhos da briga. Ele sacou que o poder divino do garoto deu um salto gigante, mas ainda faltava muito. Snake Fengen estava em outro nível. Não adiantava ir só na coragem e no braço, porque se fosse por força pura, o careca ia moer o garoto sem dó. O Ifan sabia que não podia entregar os pontos. Ele girava, caía e levantava, usando agilidade para não ser esmagado. No meio do sufoco, ele admitiu, no soco não ia dar. Era hora de parar de ser trator e começar a ser raposa, e a vencer na astúcia. O monstro nem ligou e continuou o massacre, mas o herói lançou a técnica da ursa maior para desequilibrar o gigante. Ele ainda meteu uma magia de divisão para confundir o cara quando ele menos esperasse. E funcionou. O brutamontes ficou perdidinho com aquela feitiçaria toda. O dono do cassino gelou ao perceber que o convidado tinha superpoderes de verdade. O bandido abriu um sorriso sarcástico, vendo que o ataque não o feriu. O gigante partiu para um golpe traiçoeiro que levou anos treinando, mas o herói foi mais esperto e bloqueou a tempo. Só que o clima pesou. Se a magia mais forte não fazia nem cócegas no inimigo, o que restava fazer? O herói percebeu que precisava de um novo caminho. Para desestabilizar o vilão, o garoto mandou a real. Disse que se aquele era o limite do Snake, ele estava só se aquecendo. Avisou que se não lutasse sério, ia parecer que o careca estava batendo numa criança. O gigante subiu nas tamancas e virou um bicho de raiva. Espumando de ódio, o vilão voou para cima gritando que ia matá-lo. Era o que o herói queria. Na base da malandragem, o Ifeng deu um bote surpresa direto na perna do gigante. O careca não acreditou. Ninguém nunca teve a audácia de chutar a canela dele daquele jeito. Enquanto o monstro cambaleava, o herói já surgiu nas costas dele para o segundo golpe. Naquele instante, ele lembrou das palavras do mestre. Caçar demônio é moleza. O difícil é vencer gente muito mais forte que você. Era hora de provar que tamanho não é documento. O plano era claro. Se o inimigo é um tanque humano, não adianta gastar feitiço que não faz nem cócegas. O mestre deu o papo reto. Falta experiência de combate para o garoto. E contra gente de carne e osso, a porrada seca funciona melhor que magia. A regra de ouro é uma só. Todo mundo tem um ponto fraco. E o desse brutamontes é a nuca. O mestre avisou que bastava um toque certeiro ali para desligar o sistema do cara. Não importa o tamanho do músculo. Um golpe bem dado na nuca é o fim da linha para qualquer um. Depois de um quebra-pau desesperador, o herói estava só o pó, mas com a alma lavada pela vitória. Ele vibrou com os amigos, enquanto Senyu-si se banhava na glória de ver seu pupilo derrubar o gigante. O combinado não sai caro, a grana agora era dos vencedores. Mas quando iam saindo, o dono do cassino mandou eles pararem. Senyu-si já ia subir nas tamancas, mas o clima mudou. O ricaço não queria confusão por dinheiro. Ele tinha sacado que estava diante de dois caras com poderes sobrenaturais. O Sr. Hon tinha um problema de outro mundo e precisava de um exorcismo urgente, prometendo uma recompensa de cair o queixo. O mestre, que não é bobo nem nada, sentiu o cheiro de lucro e já começou a articular o próximo negócio. A cena mudou para uma mansão gigante. O papo era sobre uma cidade onde o turismo afundou por causa de boatos de um espírito da montanha.
O prejuízo dos figurões era grande, porque os turistas fugiram com medo da assombração, e agora a missão dos magos era limpar a área. O herói nunca tinha ouvido falar do lugar, mesmo tendo vivido por ali a vida toda. A tal Cidade dos Homens Bonitos era um esquema bizarro, onde o dono recrutava galãs do mundo inteiro para atrair mulheres ricas. Senyu-se ficou meio cético, mas decidiu que o reconhecimento de campo começaria no dia seguinte. De repente, o garoto deu um salto da cadeira e saiu voando, deixando o mestre curioso. O moleque estava agoniado, querendo quitar uma dívida antiga com o professor. Ele sabia que se os cobradores pisassem na casa do mestre, o sangue ia correr e a lei não ia gostar nada das fraturas que eles iam levar. Para ter paz, o herói precisava pagar o que devia. Na manhã seguinte, a parada ficou séria no centro comercial. Num escritório escondido, os cobradores estavam na maior jogatina, quando a porta veio abaixo. Alguém com força de touro arrombou tudo no susto. Os bandidos ficaram furiosos, prontos para o revide. Mas quando viram quem era, o sangue gelou. Era o Buum. Os caras tremeram na base, lembrando do último encontro. O protagonista não quis saber de conversa fiada. Despejou a grana na mesa e avisou que a conta estava paga. Agora não queria mais nenhum vínculo com aquela gente. O bandido nem acreditou que o garoto realmente apareceu para quitar o débito. Satisfeitos com o bolso cheio, os cobradores só imploraram para o herói não assustá-los mais, justificando que eles também recebiam ordens de cima. O herói, com o sangue fervendo, encarou os bandidos e mandou a real. Queria saber se eles tinham aprendido a lição ou se iam continuar sendo covardes e pisando nos fracos. Ele deixou o aviso bem claro: se tivesse uma próxima vez, ninguém ia sair inteiro dali. Os canalhas nem piscaram, dizendo que o que importava era o dinheiro no bolso e que princípios não enchiam barriga. O rapaz soltou um suspiro pesado, olhou para o mestre e disse que a conta estava paga. Agora o foco era um só: caçar espíritos e ficar rico. De repente, uma senhora de idade passou por eles e fez uma reverência humilde. O herói ficou intrigado, achando que ela também estava sendo sufocada por dívidas, e resolveu voltar ao escritório de cobrança para bisbilhotar. Lá dentro, o clima era de crueldade pura. O cobrador dizia para a idosa que o prazo tinha vencido e que o dinheiro que ela trouxe não cobria nem os juros. A avó, desesperada, jurava que já tinha entregue tudo o que tinha e que não sobrou um centavo sequer. O bandido, num gesto de pura maldade, pegou o documento da dívida e rasgou na cara dela, dizendo que aquele papel estava velho. Ele inventou na hora que ela agora devia mais 100.000 yuans. A velhinha começou a tremer dos pés à cabeça. Aquela quantia era impossível de pagar. Ela explicou, chorando, que tinha pegado o empréstimo para tratar o marido doente e já tinha até vendido a própria casa para tentar quitar o débito. Sem piedade, os cobradores ameaçaram ir atrás da nora e da neta dela para arrancar o dinheiro à força. A idosa se jogou aos pés do bandido, implorando para que não tocassem na família dela, pois a dívida era sua responsabilidade. O lixo do cobrador, irritado por ser tocado, levantou a mão para dar um soco na senhora. Só que o herói foi mais rápido. Ele surgiu do nada e descarregou um golpe que mandou o vilão voando direto contra a parede. Para uma pessoa comum, receber um soco de uma divindade é como ser atropelado por um caminhão. O mestre agiu rápido e mandou a avó fugir dali o quanto antes. O cobrador, se contorcendo de dor, começou a berrar que o herói era um sem-vergonha e que aquilo tinha sido sorte. Os bandidos não entendiam por que o rapaz estava perdendo tempo salvando uma velha qualquer que, para eles, não valia nada. Sedentos por vingança e querendo mostrar quem mandava na cidade, eles pegaram tacos de beisebol e cercaram o herói para dar uma lição mortal. O que eles não sabiam é que bater em Buum era como tentar derrubar uma montanha com um palito de dente. O herói patrolou a multidão de marginais com uma facilidade absurda. Para ele, aquela luta era como limpar o lixo da calçada. O chefe dos bandidos ficou em estado de choque, sem acreditar que um único jovem pudesse aniquilar tantos homens de uma vez. O herói, farto de tanta audácia, caminhou até o vilão e deu um soco tão potente no meio da cara dele que o sujeito voou dezenas de metros. A mensagem foi dada. A partir daquele momento, a cidade tinha um novo dono e nenhum bandido ousaria tocar no povo comum. Buum avisou que não perdoa quem faz o mal e que se as regras fossem quebradas, o castigo seria pior. Ao sair dali com seu parceiro, o mestre resolveu bancar o sábio e soltou que, com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
O herói, meio sem graça, cortou o barato dele dizendo que essa frase era do filme do Homem-Aranha. Algum tempo depois, a dupla finalmente chegou à famosa Cidade dos Homens Bonitos. O herói olhava em volta, ainda meio desconfiado daquele lugar. Será que era tudo aquilo mesmo? Antes que pudesse tirar suas próprias conclusões, um policial surgiu do nada e já foi enchendo os dois de perguntas. Os viajantes deram o papo, estavam ali para varrer os espíritos malignos do mapa. No susto, descobriram que até a polícia estava batendo cabeça na região. No primeiro dia, o acesso foi bloqueado. A conversa que rolava era que o povo estava pagando pelos pecados enquanto trabalhava na terra. A administração gastou uma fortuna tentando resolver, mas nada funcionava. O policial abriu o jogo sobre o terror que rolou. Do nada, o céu ficou vermelho, cor de sangue, em pleno meio-dia. Sombras pretas brotaram do ar, agarraram os caras mais bonitos da cidade e sumiram com eles. O líder da área surtou e deu o ultimato. Ou os bonitões sumiam dali, ou iam todos para a vala. O herói ficou em choque e quis entender que tipo de encosto era esse. A equipe de obras jurava que o espírito era uma mulher de parar o trânsito. O policial, até meio animado com o perigo, comentou que ela era uma gata com um corpão, mas que só queria saber de sugar a vida dos bonitões. O mestre sacou a jogada na hora. Alguém tinha selado aquela bruxa no canteiro de obras e a reforma estraçalhou o selo, acordando a maldita. O herói apertou o policial por mais detalhes e descobriu o paradeiro das vítimas. Todos os sequestrados eram levados para o topo de uma montanha ali perto. Era um caminho sem volta. Mesmo com o estômago embrulhando, o garoto entendeu que precisava encarar a missão. Afinal, o pagamento ia dar para comprar aquela casa dos sonhos. No caminho, deram de cara com uma poça bizarra. A água não se mexia como água normal. Era um líquido suspeito que exalava perigo. O mestre gritou para o herói parar no ato, e foi por pouco. Assim que o rapaz travou, o chão rachou e explodiu como se o inferno estivesse abrindo. Graças aos reflexos de Deus, o protagonista salvou o mestre do buraco. Mas a trégua durou pouco. Da fumaça da explosão, algo saltou numa velocidade absurda. Antes que o herói pudesse piscar, a criatura agarrou a perna dele e começou a arrastá-lo para a escuridão. O mestre, escolado, viu na hora. Era a bruxa apelando para a força bruta. O garoto não se entregou, ativou a magia e partiu para o ataque, berrando para o professor sair da linha de fogo. A poeira baixou e revelou um rombo enorme no asfalto. O herói sacou que o espírito devia estar invisível, usando algum truque sujo. Do nada, uma energia preta pesada começou a amarrar o corpo do jovem, travando os movimentos dele. A dor era insuportável, e o nojo de ser tocado por aquela magia podre era ainda maior. Em segundos, o aluno sumiu da vista do mestre, como se tivesse sido engolido pelo chão. Sen-Yusi correu para a beirada do buraco, desesperado. Foi quando a bruxa, exalando um poder esmagador, brotou da terra pronta para terminar o serviço e triturar o que sobrou. A bruxa olhou para Sen-Yusi com total desprezo, soltando que ele era jovem demais para ser levado a sério. Para ela, o mestre não passava de um pirralho que não servia nem para ser sequestrado. Essas palavras atingiram o professor como um soco no orgulho, afinal o cara já carregava mais de 300 anos de bagagem nas costas. A vilã, possuída por um demônio nojento, estava curiosa para entender como um garoto daquela idade podia se pagar de mestre, enquanto Sen-Yusi apenas fervia de ódio em silêncio, estudando a próxima jogada. Nesse meio tempo, o herói finalmente recobrou os sentidos. Mesmo grogue e sem condições de lutar 100%, ele deu o aviso. O verdadeiro perigo estava bem atrás da bruxa. O Ifan não aceitou ser dominado pela magia negra. Com um esforço absurdo e uma força de vontade de ferro, ele estraçalhou as correntes sombrias que o prendiam e se libertou para o combate. A bruxa sacou na hora que o moleque era mais osso duro de roer do que parecia e partiu para cima com tudo, desesperada para imobilizar o oponente mais perigoso. O herói ficou de olho vivo, decifrando o padrão de ataque daquela desgraçada. Com movimentos de mestre, ele se esquivou das garras dela e partiu para o contra-ataque. Ele concentrou cada gota de energia que tinha na perna e descarregou um chute brutal direto na dama sinistra. O impacto foi tão violento que a bruxa voou centenas de metros, varrendo o chão com o corpo. Foi um golpe destruidor, mas a oponente ainda tinha lenha para queimar. Ela se levantou toda estrupiada, mas pronta para o revide mágico. Só que o herói não deu brecha e lançou um feitiço secreto, uma técnica proibida feita especificamente para aniquilar espíritos malignos. Quando o ataque atingiu a bruxa, uma coluna de poeira gigantesca subiu, tapando a visão de tudo. O clima era de tensão pura. Quando a fumaça finalmente baixou, o herói caiu para trás com o que viu. O chão estava vazio. A maldita tinha cavado um buraco no asfalto e fugido como uma ratazana.
O herói fez menção de correr atrás, mas Senyu-se o travou na hora, avisando que não adiantava persegui-la agora. O mestre sabia que a bruxa estava em frangalhos e que a regeneração dela seria lenta e dolorosa. Para se curar, ela ia precisar de comida urgente, e a comida dela eram os homens da cidade. A bruxa, espumando de raiva por ter sido humilhada, decidiu que ia cercar os dois com fogo para que não escapassem, planejando levar os reféns e matar os exorcistas no dia seguinte. Na manhã seguinte, enquanto o herói ainda descansava perto de uma árvore, alguém chegou de mansinho e tapou o nariz dele, cortando sua respiração. O sufoco foi imediato. O jovem deu um pulo, acordando no susto e já preparado para descer a mão em quem estava de palhaçada. Ele gritou para o espírito maligno se afastar, mas quando abriu bem os olhos, travou. Era a Jana, a garota que ele tinha salvado do demônio da geleia. Ela estava lá, rindo da cara dele como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. A garota, cheia de si e esbanjando charme, não conseguia parar de gargalhar da reação desesperada do rapaz. A parada ficou doida. Agora não era só um discípulo, eram dois. A Jana não perdeu tempo e convenceu o Senyu-se a aceitá-la como aluna também. Depois de rolar de rir da cara do herói, ela quis saber o que diabos eles estavam tramando naquela mata fechada. A noite caiu e o frio na floresta começou a castigar, daqueles de trincar os dentes. Para não congelarem, os caçadores de demônios montaram uma fogueira cabulosa. O herói resolveu capotar cedo para recuperar o fôlego, mas o mestre, sempre ligado, decidiu dar uma geral na área. Do nada, ele sentiu que estava sendo vigiado e botou o invasor para fora. Era a Janan, toda decidida, dizendo que queria caçar espíritos com eles de qualquer jeito. O mestre não curtiu nem um pouco a ideia de ter uma garota metida em assunto de demônio e mandou ela dar o fora, avisando que aquilo não era brincadeira de criança. Mas a menina foi astuta. Disse que sua família vivia cercada por encostos e que ela precisava aprender a protegê-los. Ela até inventou que ainda tinha um espírito maligno dentro dela só para não ser mandada embora. Senyu-se quase caiu para trás com tamanha cara de pau. Ele sacou que era tudo migué dela, mas a Janan bateu o pé e gritou que se ele disse que ela estava possuída, então ela estava e pronto. O mestre percebeu que não ia se livrar da garota tão cedo e resolveu aceitá-la no time, com uma condição: ela teria que ralar e participar de cada caçada. A garota vibrou, fez uma reverência e disse que estava louca para conhecer melhor o outro discípulo. O herói não acreditava que a sorte estava sorrindo para ele. Agora ele ia trabalhar lado a lado com a garota dos seus sonhos. O mestre, sempre de olho no lucro, cochichou para o herói que ter a filha de um empresário rico no grupo era uma mina de ouro. Além disso, ele sabia que o coração do Winfan batia forte por ela e que aquela era a chance de ouro para o garoto se aproximar. O herói ficou vermelho igual uma pimenta, mas estava radiante. Enquanto isso, a Janan só observava os dois cochichando sem entender nada. Logo depois, a história voltou para a cidade dos homens bonitos. Assim que pisaram lá, foram recebidos por um sujeito esquisito que parecia feliz demais com as visitas. O Winfan explicou logo que estavam ali a mando do Sr. Hong. O estranho apontou para um prédio onde moravam os caras mais influentes e bonitões da aldeia, que estavam desesperados para sumir com a bruxa, mas os caras eram uns arrogantes de marca maior. Quando viram o grupo, os bonitões desdenharam. Como que um velho fraco, uma menina e um moleque vão ajudar a gente? O herói e o mestre subiram nas tamancas com tamanha falta de educação. Um dos galãs se aproximou, tirando onda com a cara do Winfan. O protagonista, com um sorriso de canto de boca, só perguntou se o playboy tinha medo de altura. O cara não entendeu a pergunta, mas a resposta veio rápido e foi traumática. O herói não pensou duas vezes e usou sua força para lançar o sujeito para o alto. O bonitão abriu o berreiro, chorando de puro pavor, ao ver o chão ficando lá embaixo. Ele nunca imaginou que aquele menino que parecia frágil tivesse o poder de um titã. A plateia de modelos ficou de queixo caído e sacou na hora. Aqueles eram os salvadores de verdade. O herói, só por diversão, decidiu dar um sustinho a mais no folgado para ele aprender a respeitar quem trabalha sério. O herói soltou o folgado no chão e o cara quase borrou as calças. Tremendo mais que vara verde, o bonitão nem sabia se estava vivo ou morto. Com um olhar de quem ia aprontar, o protagonista ainda perguntou se o playboy não queria se divertir mais um pouco. O sujeito sentiu o cheiro do perigo, saiu em disparada para o prédio berrando que nunca mais queria saber daquela brincadeira. O herói achou a cena bizarra e o mestre deu a letra. Para lidar com gente folgada, você tem que mostrar quem manda primeiro.
Senyu-si reuniu a galera e soltou o plano. Precisavam de um rostinho bonito para servir de isca e atrair a bruxa para uma armadilha mágica. Foi um silêncio total. Nenhum dos modelos da cidade teve coragem de se voluntariar. Os caras estavam morrendo de medo de virar janta de demônio. Janan soltou que, no fim das contas, beleza não servia para nada na hora do aperto. Vendo que ninguém se mexia, o herói bateu no peito e disse que ele mesmo seria a isca. A plateia de galãs ficou em choque, mas o mestre cortou o barato na hora. Disse que era impossível porque para o plano funcionar, precisavam de um homem realmente bonito, não de um moleque comum. Além disso, o herói era a arma principal e não podia ser desperdiçado. Sem ninguém corajoso o suficiente por perto, o próprio Senyu-si decidiu que ele seria a isca, confiando no que restava do seu poder. A galera não entendeu nada, já que o mestre parecia só uma criança, mas ele deu uma piscadinha e avisou: "Amanhã eu vou estar um espetáculo." No dia seguinte, a tensão tomou conta. Ninguém entendia por que o mestre não saía logo de casa. De repente, a porta rangeu e quem saiu de lá deixou todo mundo de queixo caído. Era o Senyu-si, mas totalmente mudado. Ele tinha amadurecido e virado um homem bonitão de verdade. O jovem mestre, sentindo os olhares de choque, já mandou buscarem roupas rápido, porque aquele corpo adulto não ia aguentar o frio nem durar para sempre. Ele podia regredir a qualquer momento. O plano foi selado. Yusi ia desfilar pela mata atraindo a bruxa, e assim que ela desse o bote, a equipe tinha que agir. O herói sabia que a responsabilidade de aniquilar a bruxa estava nas suas mãos, e concordou com tudo. À noite, o mestre começou sua caminhada solitária pela floresta, fingindo estar distraído. Escondidos na escuridão, o herói e a Janan vigiavam cada passo, prontos para o ataque. O silêncio da mata foi quebrado por um farfalhar sinistro. O mestre sacou que o perigo estava na cola dele. A bruxa apareceu babando, achando que tinha encontrado um banquete de luxo na figura daquele homem bonito. Para não morrer antes da hora, o mestre começou a correr para a direção oposta, mas o suor frio desceu. A bruxa era rápida demais e eles ainda estavam longe do círculo mágico da armadilha. A vilã gargalhou e lançou sua magia preta, gritando que ninguém escapava dela. O golpe atingiu o mestre em cheio, ferindo o braço dele. O herói, vendo o sangue do professor, quase saltou do esconderijo para o resgate, mas Janan o segurou com força. Ela lembrou da ordem do mestre. Ninguém podia aparecer até que a bruxa estivesse exatamente dentro do círculo. O garoto ficou num beco sem saída, vendo seu mentor em perigo real e sem poder fazer nada. A garota tentou segurar a onda do herói, implorando para que ele confiasse no taco do mestre, enquanto a caçada frenética continuava mata afora. Mesmo sangrando, Senyu-si corria como um louco, ignorando a dor para arrastar a desgraçada direto para a armadilha. Só que a bruxa não estava de brincadeira. Ela descarregou todo o seu poder sombrio para paralisar a isca. As garras mágicas estavam a milímetros de trucidar o mestre, quando, no susto, o corpo dele regrediu e ele voltou a ser uma criança. A vilã travou na hora, chocada por descobrir que estava perseguindo um moleque esse tempo todo. Aproveitando o vacilo, o professor gritou com os pulmões cheios que era a hora do abate. O herói, que já estava no gatilho, surgiu como uma sombra nas costas da bruxa para o golpe final. Mas a maldita era esperta. Ela sacou a emboscada no último segundo e zombou, gritando que o verdadeiro otário ali era ele, por ter caído na lábia dela. Com uma agilidade desumana, a bruxa escapou do ataque do protagonista. O rapaz percebeu que a briga ia ser feia, mas já estava com o sangue no olho. O demônio entendeu que precisava liquidar o garoto rápido, antes que ele apelasse para sua magia mais pesada. O herói se esquivava dos botes, fritando o cérebro para achar uma brecha, até que decidiu mudar a estratégia. Parou de tentar ser místico e partiu para a ignorância física. Ele concentrou o peso do mundo no punho e deu um soco tão seco na vilã que o estrago foi imediato. Um líquido preto e nojento começou a jorrar da boca da bruxa, sinalizando que a vida dela estava escorrendo pelo ralo. Desesperada, ela tentou lançar um feitiço para fugir, mas a magia simplesmente não saía. A desgraçada entrou em curto-circuito, sem entender por que seus poderes tinham sumido, até que a ficha caiu. Ela estava exatamente no centro do círculo mágico e estava bloqueada. O mestre correu para perto da Janan, vibrando de alegria ao ver o demônio encurralado feito rato. O herói se aproximou para dar o golpe de misericórdia e acabar com aquele pesadelo de uma vez por todas. Foi aí que a bruxa apelou para a baixaria. Começou a chorar e implorar perdão,
fazendo-se de coitada. O moleque, que tem o coração mole, deu uma balançada e sentiu pena, achando que talvez estivesse pegando pesado com uma mulher indefesa. Doce ilusão. Era só mais um truque sujo. A bruxa deu risada da cara dele, chamando-o de burro, e partiu para o ataque com o resto de força que sobrava. Só que o Ifan não dormiu no ponto. Ele descarregou uma magia tão violenta que o chão todo estremeceu. A explosão levantou uma nuvem de fumaça pesada, cobrindo tudo. No meio da poeira, a bruxa ainda tinha certeza de que ia sair por cima. A bruxa achou que ia jantá-lo, mas caiu do cavalo. O herói aguentou o tranco do ataque dela sem nem piscar, ignorando a dor absurda só para mostrar quem mandava. Sem perder tempo, ele ligou o turbo e descarregou sua magia final para acabar com a raça daquela desgraçada de uma vez por todas. Foi um estouro. Chamas místicas envolveram a bruxa, que berrou de agonia enquanto era incinerada viva. O corpo da vilã virou cinzas em segundos. A explosão foi tão colossal que clareou o céu, e os bonitões da aldeia viram tudo lá de longe. No dia seguinte, a paz voltou, e a cidade ficou lotada de gente de novo. Mas o mestre estava com a cara amarrada. Ele não engoliu o fato do Ifan ter tido pena da bruxa no meio da briga, agindo como um moleque ingênuo. Enquanto o herói levava bronca, Janan estava ocupada pensando se valia a pena investir o dinheiro da família naquele lugar. O mestre deu o papo. Ou ela fazia a grana render ali, ou o dinheiro ia mofar parado. Janan ficou radiante como plano e elogiou a honra do mestre, mas deu uma cutucada no Ifan, dizendo que ele ainda era muito verde para tomar decisões sérias. O herói sentiu um arrepio nas espinhas e virou a cabeça no susto. E ainda bem que virou. Uma espada gigantesca veio voando na direção do pescoço dele. Ele rebateu a lâmina por puro instinto e viu que o ataque veio de cima de uma árvore. A agressora era uma garota misteriosa que parecia odiar os irmãos milagreiros com todas as forças. Ela soltou que o nome do grupo deles era um lixo e que eles nem deveriam existir. O herói, indignado, quis saber quem era aquela maluca, e ela se apresentou como Maciel, líder de um tal grupo nobre chamado Susan. O nome fez o Ifan gelar. Ele não acreditava que estava batendo de frente com alguém do grupo má. Ele correu para perguntar se o mestre ou a Senhu se conheciam a peça. Eles não faziam a menor ideia de quem eram, e o mestre ainda tirou sarro, dizendo que o nome do grupo dela é que era horroroso. Isso deixou a garota virada no cão. Ela gritou que, por enquanto, eles eram pequenos, mas que o mundo todo ainda ia tremer diante deles. Maciel decidiu que ia mostrar a crueldade dela ali mesmo e partiu para o ataque. O herói tentou entender o motivo de tanto ódio, mas a garota mandou ele calar a boca e avançou com uma velocidade assustadora. O bizarro é que ela usava uma espada de madeira, mas não se engane, a garota manejava aquilo como se fosse aço puro. Ela começou uma sequência de golpes frenéticos, tentando perfurar o protagonista com a ponta da arma. O herói ficou em choque com a habilidade da menina e teve que suar a camisa para não ser retalhado por um pedaço de pau. Ele tentou revidar, mas a garota deu uma rasteira nele e travou seus movimentos com uma facilidade humilhante. Só que o Ifan não se deu por vencido. Ele forçou a saída, mas descobriu que a adversária também era mestre em magia. Os poderes dos dois se chocaram no ar, criando uma pressão absurda. O herói agora estava com o sangue nos olhos. Ele ia vencer aquela garota custasse o que custasse. O clima pesou, e o herói sacou que a parada era séria. A garota não estava só brincando de espadachim. Ela dominava a esgrima e a magia pesada do clã Susan. O ódio dela tinha um motivo bizarro. Ela não aceitava que o grupo dos irmãos estivesse passando a perna neles no ranking de publicidade mágica. O herói ficou boiando e quis saber que raio de anúncio era esse, mas nem o mestre tinha a resposta. Senhu, se perdendo a paciência, ordenou que o pupilo acabasse logo com aquela palhaçada para não atrair curiosos. A garota, espumando de raiva por ser ignorada, gritou que ia esfregar a força dela na cara deles. O Ifan percebeu que, apesar da agilidade, a técnica dela tinha furos. Ela era rápida, mas faltava bagagem de combate real. Ele sabia que precisava focar. O treinamento pesado tinha que valer de algo, então concentrou toda a sua energia espiritual num ponto só. O herói disparou uma magia inédita, um golpe tão absurdo que deixou a Maciel em choque. Foi tão certeiro que ele arrancou a espada da mão da garota num piscar de olhos. Desarmada e acuada, ela sentiu o desespero bater, mas o herói não parou e mandou a técnica de divisão para liquidar a fatura. O impacto foi um desastre total. A magia foi tão violenta que acabou estraçalhando as roupas da garota, deixando-a ensopada e humilhada na frente de todo mundo. O herói entrou em pânico, fechou os olhos na hora e começou a gaguejar que não foi por querer, que o golpe saiu forte demais por acidente. A Maciel, tremendo de vergonha e aos prantos, não acreditou na desculpa e achou que ele fez de propósito para esculachá-la. Horas depois, já na mansão,
O protagonista levou um tapa para deixar de ser tonto. Ele ainda estava encafifado com a história do tal anúncio mágico que causou toda aquela briga. Janana apareceu, deu um puxão de orelha no herói e mandou ele baixar a bola, mas logo abriu o jogo. Ela sabia exatamente do que se tratava. O tal anúncio era um site secreto invisível para o povo comum, onde os mestres da magia são ranqueados por poder e fama. Os clientes usam essa lista para contratar quem vai caçar os demônios. A bomba foi revelada. Os irmãos milagreiros tinham acabado de subir para o 50º lugar, chutando a Maciel para a 51ª posição. A garota perdeu acesso aos trabalhos de elite e sua reputação foi para o ralo. E foi por isso que ela brotou do nada querendo sangue. O mestre e a Janan ficaram vidrados no celular, vendo nomes de velhos conhecidos e rivais no ranking. Senyu se achou tudo aquilo uma criancice sem tamanho, já que não precisava de lista para saber que era forte, mas mudou de ideia rapidinho quando viu o quadro de empregos. Tinha tarefa ali valendo 5 milhões de yantras. O herói quase caiu para trás com o valor do prêmio. A Maciel, ainda possessa, mandou eles pararem de enrolar e irem logo fazer o serviço antes que outro grupo passasse à frente e roubasse a vaga. O professor não entendeu o desespero, achando que a tarefa já estava garantida, mas a Janana avisou que no mundo dos negócios, quem dorme no ponto vira janta. O mestre mandou a real. Não era pecado nenhum querer encher o bolso com um extra, e ele ainda se ofereceu para ajudar a Maciel com as lições de casa da missão, sugerindo rachar o prêmio ao meio. A Janan, que não é boba, cortou o barato e disse que não precisava de ajuda. Ela ofereceu só 1/5 do valor para a garota, mas a Maciel bateu o pé e exigiu 1/3. No fim, o herói acabou aceitando as condições para fechar o trato. Antes de mandar a garota para casa, o Ifan, que já tinha derrotado ela no duelo, resolveu baixar a guarda. Ele notou a Maciel tossindo e, num gesto de cuidado que ninguém esperava, tirou o próprio casaco e entregou para ela. Avisou que a noite estava gelada e que não queria ver sua nova aliada doente. A garota até tentou fazer marra e reclamar, mas o clima mudou. O herói aproveitou para pedir o número dela, dizendo que era para manter o contato da equipe. Mas a Maciel já deu aquele grito chamando ele de pervertido, jurando que ele estava espionando ela o tempo todo. Antes de sumir na escuridão, ela berrou que ligaria no dia seguinte, mas avisou, se ele não atendesse, a vingança seria maligna. O herói só riu, achando ela a cara da irmã caçula dele, barulhenta e mimada. De volta para dentro, o Ifan quis saber qual era o próximo passo. Senyu-se, com aquele jeito misterioso, disse que primeiro ia dar um trato na sala para depois resolver a parada do navio Longu. O herói ficou meio cabreiro, pensando se eles iam passar a perna na Maciel. Mas para o mestre aquilo era rotina. Ele não via necessidade de dividir o prêmio se pudesse evitar. Ele sacou que o aluno ainda era muito bonzinho e sem malícia para os negócios. Sorrindo, o mestre percebeu que o garoto estava começando a entender como o mundo funciona. O plano agora era atravessar o oceano rumo ao Japão. Senyu-si explicou que, embora o Japão não fosse mais colônia chinesa há séculos, o lugar ainda estava entupido de rituais de yin e yang, budismo e taoísmo. O problema é que, pelo visto, não sobrou ninguém com poder de verdade por lá, já que a tarefa apareceu num site chinês. Ou os japoneses não davam conta, ou o mestre de lá estava com medo do que ia enfrentar. Por isso, o plano era deixar a Maciel para trás. O risco era alto demais. A Janan logo percebeu que o mestre estava no fundo tentando proteger a garota. A verdade apareceu. Senyu-si reconheceu o pingente de jaspe da Maciel. Aquela joia pertenceu a uma antiga discípula dele, a Xuan Wai. O herói achou que ela era uma colega de classe, mas o mestre explicou que a Xuan Wai tinha sumido no mundo há muito tempo e nem sabia da existência de novos alunos. Ele precisava investigar essa conexão antes da missão pesada que vinha pela frente. O moleque não entendia por que eles viviam duros se a Janan esbanjava tanto. O mestre revelou o segredo. Eles estavam sem grana de novo porque cada centavo tinha sido investido para dar um upgrade no poder do Ifan. Esse era o objetivo principal. Mas a Janan tinha uma surpresa. Ela abriu uma mala e o brilho quase cegou o herói. Estava entupida de pedras preciosas. Ela explicou que ao dominar a técnica de respiração e inalar a força da natureza, a pessoa não só ganha anos de vida, mas também consegue manifestar coisas incríveis. O herói ficou em choque com a reviravolta. As leis do céu são um lixo e nunca jogam limpo. Enquanto o resto do mundo rasteja, a equipe Dominion passou gerações estudando como despertar um poder esmagador. Eles levaram 1000 anos colecionando as pedras mais raras da face da Terra, porque sabiam de uma verdade que ninguém mais sacou. O poder dos deuses antigos estava adormecido dentro daquelas gemas, esperando para ser liberto.
A equipe se entupiu com a energia das pedras e começou a evoluir numa velocidade que deixaria qualquer pessoa comum comendo poeira. O segredo do sucesso era a força bruta e absoluta. O Ifan, como o discípulo mais jovem, estava prestes a receber o maior presente da sua vida. O mestre queria que ele parasse de teoria e partisse para a prática. Eles ainda tinham um tempo de voo até o Japão, e Sen Yusi decidiu que aquele era o momento perfeito para o herói moer suas habilidades mágicas. O plano era chegar no território japonês e causar um escândalo, mostrando para os caras lá o que é crueldade de verdade. O jovem mergulhou no cultivo e sentiu o feitiço revirando seu corpo, transformando cada célula. O mestre sacou que o aluno era potente, mas não tinha base nenhuma. Era como um prédio gigante construído sobre areia. O Ifan até conseguia lidar com encostos que superavam humanos, mas diante de um oponente com técnica de verdade, ele era um zero à esquerda. A missão do mestre era consolidar esse alicerce de uma vez por todas. Janan, assistindo tudo, não entendia por que eles estavam fazendo aquele ritual ali mesmo. Ela achava que um lugar isolado seria melhor para não dar problema. Quando ele abriu os olhos, o espaço em volta começou a colapsar, como se a realidade não aguentasse a pressão. O Ifun sentiu como se estivesse flutuando no céu aberto, fora do avião, mas ao olhar para o lado, viu o mestre e a Janan vigiando seu progresso. Ele sentiu um calor no peito. Ele, que nasceu sendo um perdedor, tinha recebido uma vida nova graças àqueles dois. Ele jurou para si mesmo que nunca ia decepcionar o time. Uma aura mágica tão densa se formou ao redor dele que até quem não era do meio conseguia ver a olho nu. O mestre e a aluna ficaram apreensivos, pois o que estava acontecendo ali era inédito, algo que desafiava a lógica. O mestre, orgulhoso, viu que o herói estava quebrando todos os recordes e ultrapassando qualquer limite conhecido. Dentro do corpo do protagonista, uma esfera de energia pura começou a se moldar. À medida que as barreiras da alma eram destruídas, o poder ia preenchendo cada espaço vazio. O Ifun deu o passo final rumo ao topo, atingindo um nível de um deus com um poder que ninguém, nem no Japão, nem em lugar nenhum, estava pronto para encarar. O que antes era um Zé Ninguém, agora é uma lenda com a força de milhares, o cara mais apelão do planeta. O Ifun sobreviveu ao treinamento infernal, e assim que abriu os olhos, a Janan colou nele toda empolgada, dando os parabéns pelo upgrade místico. Mas o herói nem teve tempo de comemorar. Ele virou o pescoço e já foi perguntando se o avião tinha paraquedas. O moleque não tirava o olho da porta, sentindo que a paz ia durar pouco. E não deu outra. Um sujeito brotou de outra sala do jato, dizendo que estava só esperando o garoto terminar o cultivo para não morrer de tédio. O invasor era um velho com cara de poucos amigos, que já tinha dado um jeito nos pilotos e agora queria o couro do protagonista. A Janan entrou em pânico, sem saber como reagir a um sequestro em pleno voo. Mas o mestre bateu o olho no símbolo da túnica do cara e sacou a parada. O velho era do clã dos 9 Crisântemos. O herói estava potente, mas tinha um problema. Ele ainda não conseguia enxergar a aura dos magos de elite, um truque que só quem já viu a morte de perto e voltou consegue dominar. O Ifan não quis saber de conversa e partiu para o ritual de expulsão de demônios. O velho nem se mexeu, só ficou assistindo com o sorriso debochado, soltando que o garoto era verde demais e que aquela magia era cócegas para um morto-vivo como ele. O vilão bloqueou o feitiço com um dedo e já começou a traçar o plano para estraçalhar o herói, achando que o moleque ia aceitar a morte de braços cruzados. Só que o protagonista é teimoso. Ele gritou que se a magia não funcionava, ia resolver na mão. O velho achou graça. Como um mago ia lutar sem usar técnica aprimorada? O herói partiu para o corpo a corpo e mandou um bicudo na cara do defunto. O morto-vivo defendeu rindo, elogiando a velocidade, mas avisando que a defesa do garoto era um lixo. Com garras afiadas que pareciam navalhas, o velho rasgou o ar e atingiu o corpo do jovem, usando uma técnica de luta de milhares de anos que o mago moderno nem sabia que existia. Enquanto o Ifan suava para desviar dos botes mortais, a Janen, desesperada, perguntou se o mestre não ia ajudar. Sen Yusi, com a calma de quem está num spa, já estava vestindo um paraquedas e disse para ela relaxar, que o garoto precisava se virar. A briga continuou pesada. O herói usava as pernas para tentar achar uma brecha naquela carcaça velha, mas aí veio o choque. O morto-vivo não só desviava, ele se teletransportava em curtas distâncias. O vilão, sentindo-se o dono do mundo, decidiu encerrar a palhaçada.
Ele agarrou o protagonista e o arremessou contra a parede do avião com uma força descomunal. O impacto foi seco e a dor quase apagou o herói. Sem dar tempo de respirar, o velho prensou o Yifan contra a fuselagem, usando seu poder divino para esmagar o que sobrou dele. Na cabeça do morto-vivo, o jogo tinha acabado e o destino do jovem era a vala. O clima no avião era puro terror. Enquanto o herói lutava pela vida, o velho decrépito só pensava em roubar o resquício de imortalidade que ainda restava naquele corpo morto para criar uma arma suprema. Pior ainda, o demônio olhava para Jane com malícia, achando a garota um docinho e planejando transformá-la em sobremesa assim que acabasse com o rapaz. Na cabeça dele, o café da manhã estava garantido. De repente, o Yifan soltou um grito desesperado para o mestre. "Tá pronto, eu não aguento mais segurar esse bicho." Mas o mestre, que não dá ponto sem nó, já tinha tudo esquematizado. O plano era simples: saltar do avião e deixar o velho falando sozinho. Como o professor consegue voar e não tem medo de altura, ele deu o sinal para a equipe se jogar no vazio. O velho quase explodiu de ódio ao ver suas vítimas escapando pelos dedos. Mas algo o deixou ainda mais confuso. Ele olhou para a própria mão e viu um estrago feio. O canalha não acreditava que aquele garoto fraco tinha conseguido feri-lo. Foi aí que o Yifan despertou de vez. O herói ativou o segredo das montanhas e dos mares. Um relâmpago de magia pura envolveu o moleque, transformando-o numa usina de energia. Com um golpe brutal, ele mandou o velho voando longe, atravessando o que via pela frente. O herói nem acreditava na própria força, mas lembrou do que o mestre ensinou. A verdadeira grandeza está na retidão, na essência do taoísmo. Aquilo bastava para esmagar a maioria dos demônios, mas o mundo dos monges é terra sem lei, onde só o mais forte sobrevive. O mestre já tinha avisado que, no topo, a lei da selva é o que manda, e que o garoto precisava aprender a lutar contra outros praticantes de verdade. O grande portão tem um sistema de treino pesado, e o segredo era investir cada gota de suor no estudo do Tao. O mestre lembrou que, quando começou a treinar na montanha, descobriu que soco e chute não serviam de nada se ele não controlasse a própria energia. O Yifan sacou a lição. O corpo dele era uma arma sem limites, capaz de derrotar até mortos-vivos de 1000 anos. A técnica do mistério da montanha e do mar fazia jus ao nome. O herói se tornou pesado como uma montanha e imenso como o oceano. O impacto foi tão violento que a estrutura do avião começou a desmoronar por baixo deles. O mestre, lá do alto, percebeu que o garoto estava liberando um poder acumulado por anos. O Yifan tinha se tornado mais forte do que o próprio grão-mestre esperava. Nem o budismo ou o taoísmo tradicional serviam para explicar aquele nível de apelação. A única palavra que saiu da boca do mestre foi incrível. O inimigo, sentindo o fim chegar, olhou para o protagonista uma última vez, chamou-o de irmão mais novo e agradeceu pela luta, antes de fechar os olhos para sempre. A batalha no céu acabou, mas a história continua em terra firme. Num prédio distante, onde o xadrez chinês corria solto, duas crianças fofocavam sobre o que realmente aconteceu quando o velho bateu as botas. O homem desabou no choro e soltou uma única palavra: esqueleto. Entre soluços, ele revelou que o 37º mestre tinha batido as botas. Aquele velho não era só um tutor, era o cara que tinha ensinado o moleque a jogar xadrez, um vizinho de ouro. O clima ficou pesado porque o garoto sabia que a saúde do mestre estava um lixo e o medo de nunca mais se verem era gigante. Foi por isso que o pequeno, num ato desesperado, matou o mestre e o transformou em zumbi, um jeito torto de mantê-lo por perto. A garota não perdeu tempo e soltou a bomba. A outra facção estava indo para o Lago Shanlong. Faltava só um mês para a formação ficar pronta, e se isso acontecesse, o desastre seria total e sem volta. O plano era sinistro, levar os mortos-vivos com eles, já que todos os caminhantes estavam reunidos. O jovem queria salvar o que restou do 37º mestre, mas a realidade era dura. O herói pensou que, como nos filmes, ele conseguiria controlar espadas voando, mas a verdade é que ele se garantia mesmo era na magia bruta do seu cultivo. Enquanto despencavam do céu, Janan voou para perto dele, gritando para ele não pirar. No meio do caos da queda, os dois se abraçaram forte para não se perderem, e o clima de vergonha bateu forte. Mas o momento fofura foi cortado pelo professor, que avisou que o peso tinha mudado, e agora eles iam ter que rachar o mesmo paraquedas.
O herói não teve escolha, teve que grudar no mestre enquanto o chão subia rápido demais. O paraquedas abriu no sufoco, estalando com o peso dos dois, que não eram nada leves. O herói só conseguia pensar que a velocidade estava alta demais e que a Diana ia acabar se quebrando toda no impacto. Quando viu o oceano lá embaixo, ele apelou. Usou o segredo da montanha e do mar para tentar amortecer a pancada na água. O resultado foi um estouro tão bizarro que parecia um tsunami, levantando uma muralha de água que dava para ver de longe. A tempestade de água baixou e, por milagre, os dois sobreviveram. Diane, toda molhada e piscando para o rapaz, perguntou se ele estava inteiro. Ele estava bem, mas o problema foi outro. A camisa dela ficou transparente com a água e o herói não conseguiu desviar o olhar. A garota percebeu o confere intrusivo e quase pegou fogo de tanta vergonha. Mas no fundo, sentiu que o parceiro estava mesmo afim dela. A calmaria durou pouco. Um navio gigante de botar respeito surgiu no horizonte vindo na direção deles. No convés, um capitão e um ricaço careca com cara de bruto observavam a cena. O careca tirou os óculos e abriu um sorriso de orelha a orelha, vibrando com aquele encontro inesperado. O herói levou um susto, mas ficou aliviado ao ver que o careca era um velho conhecido de guerra. Depois de um banho tomado já a bordo, Diane colou no herói, toda preocupada. Ele perguntou se ela já tinha falado com o pai. A garota contou que o pai teve um colapso nervoso total por causa da queda do avião. O que estava corroendo a menina era a culpa. 2 pessoas inocentes morreram naquele desastre, incluindo o filho do capitão que estava no emprego só há 1 mês. Ela desabou a choro, sentindo o peso das mortes nas costas. O herói não pensou 2 vezes. Puxou a moça para um abraço e pediu desculpas, mandando a real. Eles precisavam ficar mais fortes para que esse tipo de sacrifício parasse de acontecer e as pessoas pudessem viver em paz. O mestre ficou ali de canto, observando os alunos e remoendo o que tinha rolado. O careca, Fang Yan, meio preocupado, foi ver se o herói estava inteiro. Mas Sen Yusi já tinha sacado a charada. O corpo do moleque estava firme, mas a cabeça estava um tremendo de um lixo. Por fora, o herói parecia normal, mas o mestre sabia que o buraco era mais embaixo. O moleque estava sob uma pressão infernal, e apesar de estar muito mais forte, sentia um vazio estranho, como se uma parte dele tivesse morrido. Dessa vez ele escapou da morte por um triz, mas quem garante o que vem depois? Fang Yan, que já viu muito jovem promissor pirar o cabeção depois de um trauma desses, não aguentou ficar só olhando e resolveu intervir. O mestre se surpreendeu com a atitude, porque o careca tem essa cara de bruto, mas no fundo é um cara de coração mole. Fang Yan chegou junto do garoto e o herói logo agradeceu, sabendo que se não fosse pelo navio dele, eles estariam perdidos. O careca cortou logo o papo de gratidão. Vocês caíram do céu direto no meu colo, moleque, foi o destino. E, decidido a tirar o peso das costas do garoto, resolveu mostrar para ele como é que se relaxa de verdade depois de um dia de cão. Só que o conceito de relaxar do Feng Yan deixou o mestre possesso de raiva. O cenário era bizarro. O careca berrava num karaokê, enquanto umas gaiotas de procedência duvidosa cercavam o herói, achando que ele era um riquinho cheio da grana. Mas a cabeça do moleque estava em outro lugar. Ele só pensava na Janan, porque é dela que ele gosta de verdade. Com um sorrisinho sem graça, ele deu o papo no Feng Yan. Cara, não é bem assim que eu quero passar meu tempo livre. O careta, achando que o problema era o gênero das companhias, tentou ajudar oferecendo 3 caras musculosos para fazer sala pro herói. O herói ficou de queixo caído com a bizarrice, mas olhou para a própria mão e começou a viajar. Ele percebeu que quanto mais forte ficava, mais via como a vida humana é frágil. Feng Yan, percebendo o clima pesado, mandou a real. O poder em si não é bom nem ruim. Ruim é quem usa ele para o mal. Você tem que focar no fato de que sua força pode salvar muita gente. Janan se aproximou meio sem jeito e perguntou se ele realmente se sentia sem poder nenhum. Nessa hora, o mestre chegou para botar ordem na casa, dizendo que estava orgulhoso do herói ainda não ter se perdido no caminho. Ele explicou que o mundo está cheio de forças malignas poderosas e que a única escolha certa é se fortalecer para combatê-las. Se o jovem fechasse os olhos para a injustiça, o destino seria cruel. O herói, renovado pelas palavras, agradeceu ao mestre e jurou que não ia mais fraquejar. Feng Yan sentiu a energia do garoto subindo e ficou curioso para ver até onde ele ia chegar. Mas nem tudo era festa. O mestre não tirava da cabeça que aquele lago subaquático tinha o dedo sujo dos 9 crisântemos, e isso era um problemão. Um tempo depois, já instalados num hotel no quarto 666, a equipe começou a discutir o que esses 9 crisântemos queriam com aquela missão. O herói quis saber quem era essa gente, e o mestre deu a aula. Lá na época da dinastia Khitan, a magia chinesa do Yin e Yang, portais místicos e armaduras peculiares foram levados para o Japão e se espalharam por lá, criando essa seita sinistra. Onde o caminho do Yin e Yang se abria,
Os 9 crisântemos mostravam sua face maligna, recrutando gente para o lado sombrio. Janan, curiosa, quis saber se essa seita era tudo isso mesmo. O mestre mandou a real. Além de ser uma seita antiga e cruel, eles são reservados ao extremo. A parada era tão sinistra que ele chegou a sugerir que a equipe abortasse a missão, pois as chances de vitória eram quase nulas. No meio desse climão, o celular do protagonista começou a tocar sem parar. Era a Macio, já possessa, berrando no ouvido dele que, além de pervertido, ele era um covarde por ter fugido para o Japão sem ela. O herói nem teve tempo de explicar. A garota já estava em solo japonês, esperando por eles, porque sabia que o grupo não ia desistir. O mestre, sempre precavido, não queria ver ninguém se ferrando, mas a determinação do grupo falou mais alto. Wei Fan respirou fundo e aceitou o desafio. A missão estava de pé novamente. Ele se sentiu aliviado por ter aliados que não o abandonavam. Algumas horas depois, um helicóptero brotou para buscá-los. Na despedida, Feng An, o careca gente fina, pediu para o herói tomar cuidado e prometeu que, na volta, eles iam beber até cair para comemorar. Lá no alto, o plano foi traçado. Assim que pousassem no Japão, a equipe ia se separar. O herói cuidaria do cliente, enquanto o mestre e a Jan iam atrás de reforços e preparativos para encarar os 9 crisântemos. Wei Fan concordou na hora, confiante de que daria conta do recado sozinho.